Bom dia, querida igreja, a paz de Cristo. Quero deixar uma palavra para você nesse sábado, tá? Palavra que se encontra em Mateus 6, 25 a 32. Eu queria te motivar a você fazer um breve devocional, mas também um momento oportuno para falar com Deus e ouvir a sua voz. Diz assim a palavra de Deus: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é o que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Meus irmãos e minhas irmãs, queria que você pensasse nesta manhã: por que Jesus nos chamou homem ou mulher de pouca fé? Na realidade, esse texto ele se inicia por conta da ansiedade humana. Não aquela ansiedade que nos leva a fazer algo que um compromisso está perto e que na realidade nós poderíamos ter feito antes. Essa ansiedade ela é totalmente tolerável. Estou falando daquela ansiedade paralisante que te gruda, não te capacita a você fazer o que deveria fazer. Na realidade, o que comeremos, o que beberemos, às vezes, na falta do que fazer, na realidade, o do ter, acaba consumindo, de fato, o que Deus quer fazer de nós, na realidade, é o que somos. O que importa não é o ter, é ser. É isso que vai começar a entender, a você começar a pensar nessa questão que seria essa questão de sermos de pequena fé. É tão interessante que nesse Mateus capítulo 6, ele traz uma ilustração muito bacana, que na realidade a gente poderia até contextualizar nos tempos atuais. Por exemplo, as aves, elas não ajuntam em celeiro, diz a palavra de Deus, e o nosso Pai cuida todas delas. Interessante que Jesus nos propõe um questionamento, uma pergunta muito óbvia. Não tem mais valor do que vocês, do que elas? Pessoas de pequena fé. A gente precisa ter fome e sede de justiça. Jesus não está falando para os incrédulos, Jesus está falando para aquelas pessoas que necessariamente precisam crer nele para que ele exista e possa utilizar e fazer a sua fé exponencial, uma fé de crescimento. Por que eu falo isso? Jesus ele está falando que não só para pessoas que crer nele, mas Jesus está falando uma fé expansiva, não somente numa fé salvadora, mas uma fé que Jesus se preocupa com tudo o que te consome, o que te traz preocupação, o que te traz inquietação. E essa é uma pergunta que a gente poderia fazer no dia de hoje. O que está te incomodando? Leve a Jesus. Encerro essa ideia dessa meditação com João, capítulo 1, versículo 12, que nos propõe e mostrar que eu e você não estamos só. Nós temos um vínculo, nós temos uma paternidade, que eu e você, nós somos filhos de Deus, porque nós cremos no Senhor. A adversidade, quando bate na nossa porta, você pode olhar ou para João, capítulo 1, versículo 12, ou para João 8,44, quando Jesus ele olha para os fariseus e fala: não, vosso pai é o diabo. Sabe, nós temos um pai que cuida de todas as coisas, que cuida de você e que se importa com você. Às vezes um comportamento, um direcionamento vai mostrar exatamente como aquelas pessoas que não creem. Porque diz a palavra de Deus, os gentios procuram exatamente essas coisas. Inquietação, mas elas procuram porque não crê num Deus que tudo pode. Ampliando a fé para que você possa crescer no Senhor, Mateus 11, 28, ele diz que ele tomaria sobre nós o nosso fardo, e ele fala: o meu jugo
sabe, é suave. Experimenta nesse sábado, experimentar, sabe, por mais que a adversidade bate na porta, experimentar a voz do Senhor. E é Ele que vai te dar o crescimento. Romanos capítulo 11, versículo 3, vai colocar uma dinâmica muito interessante, mediante as adversidades, mediante as atribulações. A tal ponto que nós nos regozijamos nas tribulações, porque ela nos traz esperança. Eu penso que esse é um dos caminhos que nós precisamos crescer e expandir e ampliar uma palavra tão pequena, mas tão atualizada para os tempos atuais, que é a fé. Onde está a sua fé? De fato, você crer no Senhor Jesus que Ele pode trazer uma transformação? Busca o Senhor, invista. Jesus não é uma fórmula. Jesus e o Pai e o Espírito Santo é uma fonte a jorrar no seu interior. Aproveite para você se deliciar com o momento oportuno de relacionamento com Deus. Busca o Senhor. Reúna a sua família. E caso ela não ande com você na mesma visão, feche a porta do seu quarto, como Mateus 6 proporciona e nos orienta. Feche a porta do seu quarto e ore a Deus. E o Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. É isso que eu creio, sabe? É isso que eu quero te levar para esse direcionamento, esse derramar do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra